Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 13. Não sei por que eu tô chorando. Eu não choro quando eu conto essa história. Eu já contei para várias amigas. Sabe, eu acho que é porque agora, contando tudo, eu talvez consiga entender. Não existe isso de um fato do aborto. Existem várias histórias que levam uma mulher a tomar essa decisão. E pela primeira vez, né, você está me ouvindo contar tudo. A minha mãe, o meu pai ausente, o namorado abusador que eu tinha. Ele me agredia. Eu tinha 17 anos e morava com a minha mãe. Ela não tinha me criado. Ela era testemunha de Jeová e me teve muito cedo. E a ideia dela era que primeiro ela precisava ser independente para daí poder me pegar para criar. Eu tinha sido criada por uma tia que tinha morrido um ano antes. Então eu e minha mãe éramos duas estranhas. Eu trabalhava numa loja, numa casa de empréstimo consignado, e minha mãe trabalhava em uma loja de roupas. Ela tinha um namorado na época que tinha exatamente a idade do meu namorado. Ela estava grávida dele. E a minha mãe fazia tudo por ele, até esconder comida de mim. Eu tomava pílula, mas eu preciso... eu tomava de uma maneira errada, eu sentia enjoo, eu passava mal, eu nunca gostei de tomar remédio e eu tomava daquele jeito, eu achava que eu não ia engravidar, ele não aceitava a camisinha. E aí de repente eu me vi grávida. Foi um susto, porque como eu disse, eu não imaginava que isso aconteceria. Eu fiz um teste de farmácia, deu positivo. Eu fiz outro, foram 3. Eu fiquei absolutamente desesperada. Eu botei os 3 testes, os 3 resultados na minha bolsa e fui direto na casa dele. Eu nem precisei me explicar muito, ele já foi logo dizendo, ei, você tá querendo ser igual a você? Ter um filho de um pai ausente? Ele tinha um filho, que ele quase não via, não cuidava. Mas aquilo me provocou demais, não só porque quem era ele, mas a minha própria história de não ter conhecido meu pai, né? Sabe, eu até acho que a minha decisão seria essa, só que foi a primeira decisão dele, para depois ter sido minha. Ele sumiu, não me ajudou em nada, e eu comecei a pesquisar. Eu sabia que era possível fazer em clínica e fazer com remédio, com Citotec, e eu comecei a ler o que eu podia na internet. Eu não queria clínica, mesmo que eu tivesse dinheiro. Eu queria fazer de um jeito que eu conseguisse controlar, dominar o que estava acontecendo, sentir o meu corpo. Eu esperei juntar o dinheiro. Antes eu resolvi contar tudo para minha mãe, que como eu te disse, eu estava grávida do namorado. Ela me olhou, bem séria, e só disse, bem, a decisão é sua. Eu só não quero que seja na minha casa. A única preocupação dela era que eu não sujasse, né, não maculasse a casa dela. Bem, perto de onde eu trabalhava tinha uma farmácia, e eu sabia que lá vendia o remédio. Já tem 12 anos isso, né, mas o que eu me lembro era que foi alguma coisa como R$150. É isso, foi R$150. Eu já estava enjoando, eu quase não comia. E aí eu fui na farmácia, marquei com um balconista, que eu não sei se era farmacêutico ou só o vendedor, e ele combinou de encontrar comigo numa esquina. No dia em que ele foi encontrar comigo, ele estava numa moto e tinha um cara junto com ele. Quando ele me entregou os remédios, esse carona me olhou e disse, toma isso não, vem, eu cuido de você. Claro que eu não acreditei, né? Eu li muito sobre o remédio. Na internet até parece que Citotec é veneno de rato. Mas não é, eu vi que em alguns países é usado, legalmente é usado, né, para saúde mesmo. E eu tinha que tomar 2 e colocar 2 na vagina com um aplicador. Eu pensei que eu ia sangrar, que ia doer horrores, que eu ia, né, sofrer demais. Não foi assim. Eu fiz o procedimento, em 4 horas eu comecei a sangrar, eu fui ao banheiro, eu vi que tudo tinha saído. E no dia seguinte, mesmo assim, eu resolvi ir ao hospital. Eu tava com muito medo, né? Mas, sabe, mesmo com medo, eu resolvi falar a verdade. Tinha um grupo de residentes, eles foram muito bacanas comigo, ouviram minha história e escreveram no prontuário, eu não me lembro bem, mas eu acho que era essa palavra, sugestivo.
Não me perguntaram nada, fizeram curetagem, ninguém me julgou. Eu demorei ainda um tempo para me separar desse namorado, né? Eu não sei se essa é a história de outras mulheres também. Não é uma história bonita, não é? Eu não me orgulho dela, mas eu precisei de um tempo. Hoje, sabe, eu posso olhar para o passado e dizer, eu podia ter tido mais responsabilidade. Eu podia ter tomado a pílula direito, eu podia não ter um namorado abusador, eu poderia. Mas sabe, eu hoje aprendi a me perdoar, a me entender, até mesmo a me perdoar por eu ter sido uma menina tão sozinha.